Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Pense nisso. Deus não vai valorizar o seu sacrifício, o seu esforço, a sua ansiedade de alcançar os seus objetivos, de alcançar o seu propósito. O que Deus valoriza é a sua obediência, é o seu caminhar nos mandamentos, nos propósitos e nos estatutos de Deus. Então é isto que Deus vai valorizar na sua vida. Então de nada adianta você trabalhar feito um louco, você se esforçar, você se sacrificar, pois Deus não vai te dar ouvidos e Deus não vai levar isso em conta. Tudo que você precisa fazer é ser obediente e andar nos seus caminhos e andar nos caminhos de Deus. Então siga sempre reto, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda dos seus objetivos, do seu propósito. E se você fizer assim, com certeza Deus vai te fazer prosperar e Deus vai te trazer graça e glória para toda a sua vida. Então, com estas palavras, vamos começar o nosso vídeo de hoje, vamos começar a nossa leitura e também vamos comentar o capítulo 3 do terceiro livro de Reis. Capítulo 3 do terceiro livro de Reis. E do que trata o terceiro livro de Reis? Trata exatamente ali de como foi a morte do rei Davi, como que Salomão chegou a ser o sucessor, né, que era improvável Salomão, o rei Salomão ser o sucessor ali no trono de Davi, pois o filho mais velho de Salomão na época era Adonias, irmão de Absalão. Então, de maneira muito improvável, o rei Salomão se tornou rei ali através de Davi. Davi proclamou Salomão rei em Israel, ou seja, o sucessor do trono do rei Davi. Então, e também como é que foi dividido ali o reino de Israel, né, em dois reinos, né, o reino do norte, que era formado por 10 tribos, e o reino do sul, chamado também do reino de Judá, que era formado por duas tribos, ou seja, as tribos dos filhos de Jacó, as 12 tribos dos filhos de Jacó. Então vamos começar a nossa leitura aí, mas antes já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de conforto, de motivação, de alegria, sempre levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então nos ajude aí deixando seu like ou fazendo a sua inscrição aqui no nosso canal. Então vamos começar a leitura de hoje. Como já disse, vamos ler e também comentar o capítulo 3 do terceiro livro de Reis. E para isso vamos pegar aqui o nosso manual de instruções, o nosso livro da vida, a nossa Bíblia Sagrada. Aqui você encontra soluções para todos os seus problemas. Não importa se você tem problemas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas com a família, com a esposa, com o esposo, não interessa. Aqui você encontra solução para todas estas questões, ok? E chegamos aqui no capítulo 3, e se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado, então eu oriento, eu indico que você faça a leitura do seu manual de instruções para a vida diariamente. Com isso você vai adquirir sabedoria e muito conhecimento. Então chegamos no capítulo 3, e nesse capítulo nós vamos ver ali como que foi o encontro de Salomão com Deus, como que Deus, através de um sonho, falou com o rei Salomão e disse para o rei Salomão que ele podia pedir ali qualquer coisa, pois tudo que o rei Salomão pedisse, Deus lhe daria. E você vai ver aí quais foram os pedidos que o rei Salomão fez ali para Deus naquele sonho ali, enquanto o rei Salomão estava ofertando sacrifícios, né, ao Senhor ali em Gibeão, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura, e no capítulo 3, versículo 1 do terceiro livro de Reis, diz assim: E Salomão entrou em afinidade com o faraó, o rei do Egito,
e tomou a filha do faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa. Até então o rei Salomão ainda não tinha a sua própria casa, ele ainda não havia construído a sua casa. E a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém ao redor. Então nem Salomão, nem Deus ainda não tinha sua própria casa, porque ainda não tinha, naquela época ainda não tinha sido feito o famoso templo de Salomão, ou seja, a casa do Senhor que foi construída pelo rei Salomão. Versículo 2: somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída em nome do Senhor, para o nome do Senhor, ou seja, a arca da aliança, que era ali a demonstração viva, era a ilustração viva ali da casa do Senhor. Até então vivia, né, repousava em um tabernáculo. Esse tabernáculo era feito de panos, ou seja, de cortinas. Versículo 3: e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Então, somente Salomão sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Então Salomão se dirigiu até Gibeão, né, que era o grande lugar, era o lugar mais alto ali, onde Salomão foi lá fazer sacrifícios, né, em homenagem ao Senhor, em honra do Senhor. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: pede o que queres que eu te darei. Então, ali em um sonho, quando Salomão estava ofertando sacrifícios, né, ofertas queimadas e ofertas de paz ali para o Senhor, então Deus apareceu ali para Salomão em um sonho, e Deus disse a Salomão, né, pode pedir, peças o que queres que eu te darei. Então Deus autorizou Salomão a pedir qualquer coisa que ele quisesse, que no caso Deus daria então para Salomão. E Salomão disse: tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti, em verdade, em justiça e em retidão, de coração para contigo, e tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. Então Salomão está dizendo aqui que Deus honrou sempre Davi, pois Davi andava nos estatutos e nos mandamentos, cumpriu os estatutos e os mandamentos de Deus, né? E é por isso que Deus deu a graça ali para o rei Davi de ter ele um filho para assumir o trono, para sucedê-lo no trono, né? E é por isso que Salomão está reinando em Israel naquela época, perfeito? E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. Então o que Salomão está dizendo aqui, né, que Deus, né, fez dele, né, rei ali sobre todo Israel. Mas Salomão ele se sente como uma criança pequena, que não sabe entrar nem sair, diferente do seu pai, diferente de Davi, que desde pequeno, né, desde garoto sabia entrar, sabia sair, porque Davi tinha grande sabedoria, tinha muita educação, então ele era bem-vindo em todos os lugares, sabia entrar e sabia sair de todos os lugares. Versículo 8: e o teu servo no meio do teu povo, né? E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado por causa da sua multidão. Então Salomão disse ali para Deus, né, que ele estava ali governando aquele povo, o povo de Deus, um povo tão grande que não podia ser enumerado, né, por ninguém, de tão grande que era aquele povo. Portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque
Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? Então, o que Salomão está pedindo ali para Deus é o quê? É entendimento, é sabedoria, é conhecimento para que ele possa julgar aquele povo, né? Aquele povo tão grande ali, e ele possa discernir entre o bem e o mal. Então, o que Salomão foi lá e pediu para Deus não foi riqueza, não foi, no caso, a vingança dos seus inimigos, a morte dos seus inimigos, nem tampouco dias de vida, né? O que Salomão pediu ali para Deus foi que ele desse sabedoria, entendimento e conhecimento para que ele pudesse conduzir aquele povo enorme, ou seja, o povo de Deus. E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. Então Deus se agradou muito com o discurso de Salomão. E disse-lhe Deus: por que pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmos entendimento para discernir o juízo, né? Então Deus está dizendo aqui, né, que Salomão, né, ficou, que Deus se agradou muito ali com o discurso de Salomão, porque Salomão não foi pedir dias de vida, que Deus prolongasse a sua vida, que Deus lhe desse muita riqueza, ou que Deus livrasse ele dos inimigos, né? Então aquilo agradou muito a Deus. Eis que tenho feito segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Então Deus está dizendo ali, né, que Salomão vai ser o homem mais inteligente, né, de maior sabedoria que já pisou nessa terra. E nem antes nem depois dele vai existir ninguém, né, com tamanha sabedoria, com tamanho entendimento. Então eis que Deus, né, porque pediste isso, e disse-lhe Deus, porque pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo? Eis que tenho feito segundo a tua palavra, eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantar alguém como tu. Versículo 3: e eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. Então Deus está dizendo aqui, né, que vai dar, além de sabedoria, entendimento e conhecimento para o rei Salomão, ele também vai dar honra para o rei Salomão, vai dar riqueza e vai dar muitos dias de vida, né? Tanto riqueza como honra, de modo que não haverá ninguém, né, entre os reis comparável a ti. Versículo 14: e se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei também os teus dias. Então, tudo aquilo que o rei Davi, que o rei Salomão não pediu, Deus também vai dar, inclusive vai lhe dar muitos dias de vida. E Salomão acordou, e eis que era um sonho, e ele veio a Jerusalém e se pôs de pé diante da arca do pacto do Senhor. E ofereceu ofertas queimadas, e ofereceu ofertas de paz, e fez uma festa para todos os seus servos. Então, depois que Salomão retornou ali, né, da cidade de Gibeão, onde ele foi fazer aqueles sacrifícios e onde ele se encontrou com Deus através de um sonho e conversou com Deus. Então ele retornou para sua casa. Primeiramente ele passou no tabernáculo, ele ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz ali também para a arca do Senhor, e ele fez uma grande festa ali para os seus servos. Então chegaram ali ao rei duas mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. Então nós vamos contar agora aquela história das duas mulheres, as duas prostitutas, que ambas tiveram filhos, né? E uma, por infelicidade, acabou, enquanto dormia, acabou esmagando e matando o seu filho, né? E ela trocou o filho morto pelo filho vivo da outra, né? E isso depois veio a trazer uma grande disputa, onde uma mãe falava que era mãe e a outra também falava que era mãe, ou seja, ambas queriam aquele filho vivo, né? Aquele filho, aquele menino que tinha prevalecido ali, que tinha ficado vivo, perfeito? E uma das mulheres disse: ó, meu senhor,
eu e esta mulher habitamos em uma única casa, na mesma casa, né? E eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu no terceiro dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz. E estávamos juntas, não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós duas na casa. Então, só estavam ali na casa aquelas duas mulheres, perfeito? E ali uma, infelizmente, por infelicidade, acabou esmagando o seu bebê, o seu bebezinho recém-nascido, né? Que tinha apenas alguns dias de vida, né? E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. Então, a mulher, infelizmente, esmagou aquele filho, ou seja, ela dormiu sobre aquele filho e acabou matando o próprio filho. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deixou no seu seio. Eu deixou no seu seio e deitou o seu filho morto no meu peito. Então a mulher foi lá e trocou o filho morto pelo filho vivo da outra. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto, mas quando eu a considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado. Então a mulher ali, ela percebeu, né, que o filho dela estava morto, mas quando ela examinou aquela criança, ela viu que não era o seu filho e que a outra havia pegado. E a outra mulher disse: não, o que vive é o meu filho e o morto é o teu filho. E esta disse: não, o morto é o teu filho e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então uma falava que era mãe do filho vivo e a outra também falava que era mãe do filho vivo, né? E o filho morto sempre era da outra, né? Sempre era da outra. E o rei tinha que, no caso, o rei tinha que decidir com quem ia ficar aquela criança, ou seja, aquela criança viva, né? Uma dizia que era dela e a outra também dizia. Então ficou ali para o rei decidir. Então disse o rei: uma diz: este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: não, o teu filho é o morto, e o que vive é o meu filho. Então ficava naquele impasse, né? Uma querendo ficar com o filho da outra, né? E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei resolveu ali que ia decidir pela espada, perfeito? E o rei disse: divide a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Então o rei disse ali: ó, vamos decidir da seguinte maneira: divide a criança em duas e metade para cada uma, fica metade para cada uma. Então falou ao rei, mulher a quem pertencia. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse que ela não seja nem minha nem tua, mas divide-o. Então você vai ver que a sabedoria do rei Salomão, né, fez com que a mulher, fez com que a mãe, né, que era de mentira, se rebelasse. A mãe que não era de verdade mãe daquela criança se rebelasse, pois mãe nenhuma vai querer ver seu filho sendo morto, dividido aos pedaços, e um pedaço ficando para ela e outro pedaço ficando para a mãe de mentira, né? Então a mãe de verdade foi e falou para o rei Salomão: não, senhor, eu não quero ver a criança, eu não quero ver o meu filho morto. Pegue essa criança viva, né, e dá para ela, né? Já que era mãe de mentira, já que não era seu filho de fato, né? Ela no caso, ela aceitou ali a proposta do rei Salomão. Então ela falou: não, divide, né? Não fica nem para mim nem para ela, divide essa criança e entrega os pedaços para cada um, a metade para cada uma, né? O meu senhor dai a ela a criança viva, de modo algum a mate. A outra, porém, disse: que ela não seja nem minha nem tua, mas divide-o. Então mãe nenhuma vai querer ver o seu filho morto, vai querer dividir o seu filho em dois pedaços, né? Então com certeza aquela lá era mãe de mentira. Então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, de modo algum a mate. Ela é sua mãe de verdade. Então o rei Salomão
resolveu aquela contenda, aquele impasse da seguinte maneira, né? Ou seja, dando para a mãe, né? Dando para a mãe a criança, dando para a mãe a criança, pois mãe nenhuma vai querer ver o seu filho sendo cortado aos pedaços. Então, essa história ressoou por todo ali, por todo o povo de Israel, né? Então, um sempre passava para o outro, né? Então, aquela sabedoria do rei Salomão foi passada ali por todo o povo de Israel. Perfeito por todo o povo de Israel. Então o povo de Israel temeu ao rei Salomão, pois sabia que a sabedoria de Deus estava com ele. Versículo 28. E todo Israel ouviu o juízo que o rei havia julgado, e eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. Então a sabedoria de Deus estava com Salomão para fazer juízo. Então aquela história ali, aquele juiz ali que o rei Salomão fez com aquelas duas mães, então ressoou ali, foi contado por todo Israel, e o povo temeu, pois sabiam que a sabedoria de Deus estava ali com o rei Salomão. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do terceiro livro de Reis. Então você veja aqui que o grande rei Salomão, quando ele conversou com Deus, ele não pediu, né, dias de vida, ele não pediu riqueza, nem pediu a vingança dos seus inimigos. Tudo o que ele pediu foi sabedoria, entendimento e conhecimento para que ele pudesse conduzir aquele povo, o grande povo de Israel, que era um povo inumerável. E Deus se agradou tanto ali com o que ouviu de Salomão, que ele também deu, além de sabedoria, entendimento e um coração sábio ali para Salomão. Ele deu também toda a riqueza, dias de vida, né? Deu dias de vida para que Salomão pudesse governar ali o povo de Israel. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3. Comentamos o capítulo 3 do terceiro livro de Reis, terceiro livro de Reis. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, ou seja, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa, se inscreva aí no nosso canal, pois agindo assim você vai nos trazer, vai nos ajudar a levar a palavra de Deus, a palavra de sabedoria para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!